Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Esperança em Tempos de Confinamento. Eu sou a Susana e estou a falar-vos de Genebra, na Suíça. Devem estar a perguntar porque é que eu estou com um lenço aqui à volta e com uma roupa assim diferente. Bom, é que vai ter um Campori para desbravadores online, então se alguns de vocês estão aí que estão inscritos, que já fecharam as inscrições, eu quero motivar a todos vocês para começarem já os preparativos para ser um ótimo Campori. Bom, mas hoje não estamos aqui para um Campori, hoje estamos aqui para um programa bem diferente que o CELP tem trazido até vocês todas as terças e quintas-feiras, às 17 horas, hora de Paris, e às 14 horas, hora de Brasília. São momentos em que passamos em conjunto, meditando, apesar da distância, e falando de temas importantes para nos ajudarem nestes tempos de confinamento. Olha, o tema de hoje ele é muito apropriado. O tema é paciência em tempos de confinamento. Como têm corrido as coisas com vocês aí em casa? Às vezes a paciência falta um pouquinho, não é? Mas Deus está aí para nos ajudar a dar perdão quando é necessário, porque perdemos a paciência ou alguém perdeu a paciência connosco. E nós hoje temos a psicóloga Sioneide Barbosa. Bem-vinda, Sioneide, que Deus possa abençoar e que realmente aquilo que você vai falar possa ser inspirado por Ele para ajudar cada um de nós, cada um de vocês que estão aí a ouvir esta live. E por falar em live, não esqueçam de partilhar. Partilha com os amigos, com os vizinhos, para que todos possam aproveitar destes momentos. E por falar em vizinhos, hoje eu quero contar um pequenino testemunho para vocês. Quando começou aqui o confinamento, como acredito que tenha acontecido com todos vocês, eu fiquei meio perdida, sem saber o que fazer, como gerir as coisas, o tempo, e fui vendo palestras atrás de palestras. E uma das palestras, a pregadora falava que tinha resolvido fazer um grupo de oração com 7 amigos. E todos os dias ela orava para um amigo e orava com um amigo, mesmo assim separada pelo espaço e pelo tempo. E eu decidi, eu vou fazer a mesma coisa. E eu escolhi 7 pessoas que são amigos, vizinhos, conhecidos ou até pacientes meus mesmo, com quem eu às vezes falo sobre Deus, mas eles não têm forçosamente uma ligação com Deus, ou sim acreditam em Deus, mas não têm o mesmo conhecimento da palavra às vezes como nós temos. Então eu decidi que ia orar para cada um deles, com cada um deles. E orei com uma vizinha muito querida minha, que eu já conheço há alguns anos atrás, e há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, há alguns meses, talvez um ano e meio, um dia eu cheguei ao pé dela e, assim, bem espontaneamente eu dei um abraço, assim, um abraço forte que eu gosto de dar. E ela olhou para mim e as lágrimas vieram aos olhos. Ela disse, Susana, há tanto tempo que ninguém me dava um abraço assim, estava a precisar tanto desse abraço. E eu percebi que coisas tão simples podem fazer a diferença na vida das pessoas. E a partir daí, de vez em quando, eu comecei a mandar mensagens, a desenvolver uma amizade com ela. E ela foi uma das pessoas que eu escolhi para orar nesta semana que eu escolhi do confinamento. Quando eu orei com ela e partilhei um verso bíblico, ela disse-me, olha, eu gostava de ler a Bíblia, mas eu não sei como. E eu propus que ela pudesse começar a ler o livro de Salmos. Eu disse que o livro de Salmos foi escrito por Davi, a maioria, e ele teve várias situações na sua vida, situações de alegria, de tristeza, de vitória, de derrota, e vais encontrar aí informações e conselhos que te vão ajudar nestes momentos. Então, ela decidiu começar a ler o livro de Salmos. O tempo passou. De vez em quando, ela me enviava um versinho do Salmo. Mas ela só enviava um verso bíblico, não forçosamente o capítulo, e eu não conseguia perceber o quanto ela estava a avançar. Passado um mês de nós termos falado, ela enviou-me uma fotografia da Bíblia dela, que ela leu, do Salmo 150. E ela disse, cheguei ao fim, que bênção que foi para mim. E isso me fez ficar super contente, porque foi também uma bênção para mim, porque eu pensei assim, se este confinamento, se eu puder ter servido para alguma coisa, para alguém fazer alguma coisa boa neste confinamento, o facto de ter ajudado alguém a ter o prazer na leitura da Bíblia já foi o suficiente, já valeu o confinamento, valeu por tudo. E eu
tive o desejo de partilhar este testemunho convosco, porque eu tenho a certeza que também vocês têm outros testemunhos para partilhar. Muitas vezes aqui nós fazemos pedido de oração, oramos por muitas coisas durante estes tempos que temos estado juntos. Mas agora eu quero pedir que vocês ponham aí na live testemunhos. O que aconteceu com vocês, assim, bom, durante este tempo de confinamento, que vocês não estavam à espera? O que é que Deus fez por vós e por outras pessoas neste tempo de confinamento? Nós vamos ouvir uma música e nós temos 4 minutos, é o tempo da música mais ou menos, em que vocês vão poder escrever e compartilhar aí uns com os outros o que Deus fez neste tempo de confinamento. Testemunho, porque quando nós testemunhamos aquilo que Deus faz conosco e por nós, a nossa fé fica mais fortalecida. Então vamos partilhar e ouvir esta música. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim.
Olha, é incrível que Deus conduz todas as coisas, porque esta música tem tudo a ver com aquilo que eu falei aqui, não é? De orar. Orar por amigos, orar por outras pessoas. É muito interessante que quando eu orei com essa minha amiga, ela não tem o hábito de orar, mas quando eu acabei a oração, eu não esperava que ela orasse, e ela orou por mim. Então, essa é uma experiência maravilhosa que nós podemos ver uns com os outros. E agora vamos orar. Nós temos muitos agradecimentos a fazer, tenho a certeza que vocês têm muitos agradecimentos a fazer. O Jefferson mesmo, ele agradece porque ele mudou de casa, Deus cuidou de todas as coisas, Deus tem dado força e paciência para agora pôr tudo no lugar, Deus tem cuidado destes momentos que nós temos passado, Ele tem sempre estado aí cuidando de toda a parte técnica e Deus tem estado acima de tudo para que tudo possa correr bem. Então, todos nós, toda a equipa agradece por aquilo que Deus tem feito. E alguns pedidos. A Luciane pede que nós possamos orar por um médico que ela conhece lá no Brasil, que está afetado pelo coronavírus e está na UTI. Eu quero também pedir pelo pai de uma amiga minha, a Núbia. O seu pai também está internado lá no Brasil. Também está sob cuidados, graças a Deus está estável. Mas vamos orar por todas essas pessoas que ainda estão sofrendo tanto. É verdade que aqui na Europa os casos estão a ser mais raros, as pessoas estão a sair do confinamento, já se começa a falar de outras coisas, o ritmo de vida está a mudar, não a voltar ao normal. Não é normal o ritmo de vida que nós temos agora, mas precisamos pedir a Deus que nos dê força também para nos adaptarmos a todas estas mudanças que agora temos que viver e fazê-lo da melhor forma. Quero também pedir que vocês possam orar pelas famílias, por estes tempos que passamos todos juntos, que às vezes não é fácil, então possamos também colocar as famílias nas nossas orações. Vamos então todos juntos orar e pedir a Deus a bênção também para este programa. Querido e bondoso Pai que estás nos céus, Senhor, Tu és bom, a Tua benignidade dura para sempre, e nós mesmo nestes tempos de confinamento, nestes tempos de dificuldade, podemos buscar-te e podemos experimentar que isso é verdade, que o Teu amor, Ele dura para sempre, Ele está perto de nós, apesar das dificuldades. Obrigada por tantos milagres que tens feito, tantas pessoas que tens curado, tantas orações respondidas. Obrigada pela Tua paciência para connosco, obrigada pela Tua misericórdia para connosco. E ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando a Tua resposta não vem como a gente queria. Senhor, eu Te quero pedir de uma forma especial que Tu estejas connosco nestes momentos, com a Sioneide, que vai estar connosco, que o Teu Santo Espírito possa estar com ela, possa inspirá-la, para que tudo aquilo que ela vai falar possa nos ajudar a cada um de nós que está a ouvir a avançar na vida e nas dificuldades, sejam elas quais forem. Senhor, nós Te pedimos isto, não porque sejamos dignos, mas pedindo perdão das nossas faltas, confiantes na Tua misericórdia e no Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso programa com mais um momento de louvor que vai ser trazido pela Vanessa Oliveira. Desejo a todos um resto de um bom momento aqui em conjunto e até breve. Que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz,
que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muita falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito lhe buscar, dá vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, meu amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se encontrar. Agora sou eu, né? Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer pelo convite que recebi, um belo convite, né, para participar desta programação. E eu gostaria muito de agradecer a todos que fazem parte do Conselho Europeu Feminino. É um privilégio estarmos para poder compartilhar com vocês o que nós vamos falar hoje sobre paciência. Nós vamos falar paciência em tempos de confinamentos, né? É um assunto que eu sempre gostei, porque o que mais impera hoje em dia é a impaciência, certo? As pessoas já não têm mais paciência para quase nada, né? Principalmente porque nós lidamos hoje com os avanços tecnológicos, a facilidade dessa comunicação, a obrigação de produzir sempre, cada vez mais, a necessidade de competir, entre outros fatores, tem feito com que vivamos um ritmo acelerado, qual reina pressa e urgente. É só observarmos como que acontece hoje em dia. É ir num banco, por exemplo, a fila de um banco, de uma casa lotérica,
ou qualquer outro lugar que tem fila. Um aeroporto. Nossa, lembro às vezes que eu já estive viajando muito, e principalmente naquela época em que aqui no Brasil estava muito confuso os voos, sempre atrasando ou às vezes cancelavam, e eu ouvia tantas reclamações, as pessoas brigando, porque a paciência impera hoje em dia, né? O ser humano, ele quer tudo para já. Eu costumo dizer que ele quer tudo para ontem. Não existe a mínima tolerância, e quando algo não sai como ele esperava, surge a impaciência. E chega muitas vezes ao limite da falta do respeito com os demais. Até mesmo chega ao extremo da violência. Lembro um caso de um amigo que estava no trânsito e por algum problema o carro dele falhou e a outra pessoa nem bateu, só encostou na traseira e já saiu bravo, xingando e encheu ele de socos, de porrada, que ele parou no hospital. Então a gente vê que a intolerância hoje é muito grande. Já não existe mais as pessoas que tenham paciência. E neste momento de confinamento, a impaciência ela reina. A maioria das queixas das pessoas é a falta de paciência dentro dos lares. Eu já ouvi alguns comentários, algumas queixas de pessoas que têm me procurado, que eles dizem que estamos tão irritados e extremamente ansiosos. Eu faço parte de um grupo que nós atendemos aqui no Brasil, é um grupo grande de psicólogos que estamos trabalhando no SOS Coronavírus. É impressionante como as pessoas que nos procuram têm sempre essas queixas, as queixas da falta de paciência, né? A paciência deles hoje acabou, principalmente porque o lugar onde deveria reinar a paz, paciência, né, a tolerância, é onde está os maiores conflitos. Tem uma jovem que me procurou dizendo que não consegue mais ficar dentro de casa, tanto que ela está sentindo dores pelo corpo, por causa da irmã, por causa das brigas dos pais, por causa do cunhado, sempre é por causa de alguém que está muito impaciente dentro de casa. E isso está trazendo ansiedade à maior parte das pessoas que estão em confinamento. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a causa da falta de paciência? Você já se perguntou alguma vez isso? Será porque eu estou tão impaciente? Por que será que existe essa falta de paciência na vida das pessoas? Bem, a resposta é simples. Não sei se você já chegou a essa resposta. O estilo de vida com hábitos errôneos. Sabia disso? Durante essa minha jornada de psicóloga, de cuidar de pessoas, eu tenho avaliado isso. Antes da pandemia e agora neste momento de confinamento muito mais. Eu tenho percebido que nós temos um estilo de vida não muito saudável. Nossos hábitos, eles cada vez estão mais ruins e nos trazendo até mesmo muitas enfermidades, sabia? Aí você pode me perguntar, mas Sioneide, e que hábitos errôneos são esses? Que estilo de vida você está falando? Olha, só um exemplo. Geralmente, quando a pessoa ela me relata como está neste momento, sabe, com alto nível de ansiedade, com dores no corpo, com aperto na garganta, um sufocamento no peito, e ela me relata pensamentos como que estão, eu peço, me relata o seu dia a dia. Me diga o que você faz do amanhecer ao horário que você vai dormir. É interessante. Como o estilo de vida das pessoas, eles está de uma forma que não está muito coerente em trazer saúde para o seu corpo e até mesmo para a sua mente. Porque não tem como a gente cuidar da mente sem cuidar do corpo. Eles são um só. Tanto que eu costumo dizer que nós temos que trabalhar o ser humano por inteiro. Não tem como você procurar psicoterapia e achar que você vai ficar saudável da sua mente se você não cuidar do seu corpo, se você não tiver um estilo de vida saudável.
Tanto que a própria Ellen White, que é uma escritora que eu gosto muito, e que escreveu vários livros sobre saúde, ela escreve o seguinte: nosso corpo é formado pela comida que ingerimos. Cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. O cérebro deve ser abastecido com sua porção. Sabia disso? Então, o nosso cérebro também necessita da energia que é fabricada no meu organismo, para que ele esteja bem. Se eu estou frágil fisicamente, não tem como o meu cérebro ter um funcionamento adequado, entende? Por isso que a gente precisa aqui não falar apenas daquilo que nós comemos, da nossa nutrição, mas eu falo de um todo, tá? É um conjunto. O estilo de vida não é uma só coisa. O estilo de vida entra exercício físico, que é essencial para ter um estilo de vida saudável. Entra a nutrição, entra também respirar, sabe? A respiração, o ar puro, aprender a respirar bem, tá? Fazer exercício de relaxamento também ajuda nesses momentos, tá? Entra, sabe, o equilíbrio, que nós chamamos de temperança. Entra uma coisa muito importante que pouco eu vejo as pessoas fazendo ou relatando, a comunhão com Deus, sabe? Essa relação com Deus, ela é essencial para que possamos ter saúde, para que nossa mente ela possa ser saudável. E entra aí, sabe, vários outros fatores que está dentro do estilo de vida saudável. Sabe, os pensamentos adequados, pensamentos bons. Ellen White, ela continua falando que grande parte das doenças que afligem a humanidade, ela tem sua origem na mente e só pode ser curada restaurando-se a saúde da mente. Existe muito mais pessoas do que imaginamos que estão doentes mentalmente. E é interessante que é uma realidade. Quantas pessoas elas estão doentes mentalmente? Só que, como eu falei antes, não tem como nós cuidarmos de alguém apenas da mente. Precisamos cuidar de um todo. Por isso chama-se estilo de vida. Ela também, essa mesma escritora, fala que 9 entre 10 doenças começam na mente. Porque a maior parte das pessoas, elas estão com os pensamentos, vamos dizer assim, de alguma forma muito adoecida, sabe? E esses pensamentos têm trazido tanta coisa ruim sobre as pessoas, e uma das coisas que tem acontecido é a falta de paciência. Uma pessoa que não está com a mente saudável, infelizmente, ela não tem paciência. E sabe, essa mesma escritora fala lá em Manuscrito 7, em 1888 ela escreveu isso. Sabes que nosso corpo é composto de alimento que assimila? Ora, dá-se o mesmo com a nossa mente. Se fazemos a mente demorar-se nas coisas desagradáveis da vida, não teremos nenhuma esperança. Precisamos demorar-nos nas cenas prazenteiras do céu. E você sabe que a maior parte das pessoas fazem? Elas se demoram em coisas desagradáveis. A semana passada eu atendi uma senhora, ela está se recuperando do Covid-19, né? E ela me relatou que toda a família também foi acometida com o coronavírus. Mas, graças a Deus, toda a família está se recuperando muito bem, já estão bem. Tem pessoas que já não têm mais nenhum sintoma da doença. E ela me falando dos seus pensamentos, das coisas desagradáveis que ela pensa, da ansiedade que está consumindo, né? E eu falei para ela, querida, vamos mudar o rumo dos seus pensamentos? Vamos agradecer. Olha que bênção maravilhosa, sabe, você recebeu. Toda a família adoeceu e toda a família está bem. Vamos nos demorar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, nas coisas boas que acontecem na nossa vida. Se nós formos relatar no final da tarde, assim ao anoitecer antes de dormir, todas as coisas boas que aconteceram em nossa vida, vai ser tantas, tantas,
que nós nem vamos lembrar das coisas desagradáveis que aconteceu no nosso dia a dia. Sabia disso? Experimente fazer isso. E aí você vai ter um coração mais alegre. E aí você vai ter, sabe, mais paciência. Porque um coração tranquilo, um coração que demora-se nas cenas prazerosas da vida, nas coisas que nós precisamos agradecer sempre, se torna paciente. A própria palavra de Deus diz isso, sabe? Mesmo em meio às provas, nós podemos ali, sabe, produzir a paciência. Lá Tiago diz que sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E é uma realidade para algumas pessoas, nem para todos. Por isso que precisamos ter este olhar mais positivo sobre a vida. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio, sabe, à dor, ao isolamento social, em meio a notícias que cada vez que chega, que nos aterroriza, nós podemos, sabe, neste momento, ter paz. E mesmo nesse meio de provações, a nossa fé, ela precisa crescer cada dia mais. E isso vai produzir a paciência. A própria Ellen White diz, que o apóstolo diz que devemos ser bem-sucedidos na graça da temperança, a fim de acrescentarmos a paciência. A paciência sobre as provas nos guardará de dizer e fazer aquilo que nos prejudique a alma. E os que se acham ao nosso redor, sejam nossas provações quais forem, coisa alguma nos pode causar sério dano, caso exerçais paciências. Sejai calmos, não vos irriteis, quando em condições difíceis. Olha que conselho maravilhoso. É maravilhoso esse conselho, não é mesmo? Mesmo em meio a qualquer situação, mesmo as coisas que nos irritam, sabe? Nós precisamos exercer a paciência, mesmo nas condições mais difíceis, nas condições em que estamos vivendo no momento, não é mesmo? Mas você pode me perguntar, mas isso não é impossível? Eu te digo que não. Isso é difícil. Mas costumo dizer que as coisas difíceis, elas são uma oportunidade de um exercício para nós aprendermos, para nós crescermos, sabe? E a paciência, ela é uma virtude maravilhosa, mas ela não tem nada a ver, sabe, com assumir uma atitude passiva e ter em mente a ideia de que vou ficar aqui parado e tudo vai resolver. Como algumas pessoas até me dizem, então, já que eu preciso ser paciente, eu tenho que sentar, respirar fundo e esperar passar. Não, tente respirar fundo, tudo bem, esperar, tudo bem, mas enquanto se espera, precisamos fazer alguma coisa. Não podemos ficar parado, porque ser paciente é ser ativo, não passivo. Precisamos fazer algumas coisas, tanto que ter paciência, neste caso, refere à sua relação com você mesmo, é aprender a ser sábio, ouvir, orar e agir. Por exemplo, quando eu atendo uma dessas pessoas, que ela me relata a sua rotina do dia a dia. Geralmente, é de passividade. Acordo 10, 11, meio-dia, porque não tenho nada para fazer. Aí eu como alguma coisa, assisto televisão. Isso é a fala de quase todas as pessoas. Nos relatos, geralmente, é um relato de passividade, de ociosidade. Aí o que causa isso? Vai trazer pensamentos ruins, vai trazer, sabe, sofrimento e as dores por todo o corpo. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa fica ociosa. E quando nós, nesse bate-papo, porque nós ajudamos essas pessoas de alguma forma a encontrar novamente, sabe, o equilíbrio, e nesse bate-papo que nós vamos conversando, eu peço para fazer algumas mudanças na sua rotina. Inserir, sabe, coisas que vão ser agradáveis, exercício físico, sabe, procurar de alguma forma dentro de casa algo que vai lhe ajudar, jardinagem,
fazer comidas gostosas, a arte em geral. Você sabe que é interessante que eu recebo alguns feedbacks muito bons. Esses dias eu recebi de uma jovem um monte de fotografias de telas que ela começou a pintar nessa época. Ela resolveu comprar tinta e telas e começou a pintar. E desenhou muito, mas lindamente. E o que é que aconteceu? Veio a paciência, veio pensamentos bons, e ela saiu daquela rotina que estava adoecendo ela. Então, nós precisamos aprender a ser sábios, sabe? Aprender com esses momentos de pandemia, de confinamento. Aprender nesses momentos, sabe, de provação. Todos nós já passamos por muitos. Então, vamos passar, porque vivemos num mundo de pecado, e o pecado está assolando aí, o inimigo anda irado. E vai vir ainda algumas coisas bem fortes para nós enfrentarmos. Então, precisamos aprender a ser sábios. Sabe por quê? A paciência, ela é um fruto do Espírito e pode ser desenvolvida e aperfeiçoada através do nosso relacionamento com Deus. Só através do nosso relacionamento com Deus é que a paciência é aperfeiçoada e desenvolvida. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, mas eu não tenho um pingo de paciência. E é interessante que as pessoas dizem isso mesmo, né? Mas você sabe, essas pessoas que dizem que não tem um pingo de paciência, elas podem aprender a ser pacientes no caminhar com Deus todos os dias. Mais uma vez eu falo, quando eu peço às pessoas para me falar sobre a sua rotina, geralmente não tem momentos a sós com Deus. E é necessário. Você quer desenvolver a paciência? Quer aperfeiçoar o que você já tem? Comece ao amanhecer com Deus, a ter um relacionamento com Ele, a caminhar o dia inteiro, a ter um coração mais grato, a olhar mais para as coisas boas que Deus tem feito. E quando você for dormir, novamente agradeça, tenha um momento de intimidade, de comunhão com Ele, e você vai ver como este fruto do Espírito vai ser desenvolvido em você. A própria palavra de Deus diz isso. Gálatas 5, 22 e 23, você vai ver. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. É um fruto que nós devemos ter. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós desenvolvemos, sabe, a paciência. E junto com a paciência vem as outras virtudes, vem as outras partes do fruto. Que eu costumo dizer que o fruto do Espírito é como uma mexerica, né? Você abre a mexerica, todo mundo que está por perto, ela vai sentir o cheiro, né? Assim é o fruto do Espírito em você. E dentro desse fruto do Espírito tem um gomo que é amor, que é alegria, que é paz, tudo dentro deste fruto. E para ele ser desenvolvido, só na relação com Deus, certo? Não tem como ser desenvolvido. A paciência, outro segredo para desenvolver, é a tolerância com os erros alheios. Como é difícil a gente tolerar os erros alheios, não é mesmo? Principalmente no nosso meio familiar, dentro de casa. Com nossos filhos, com nosso esposo, com a nossa esposa, com quem a gente convive mais. Como é difícil ter paciência. Eu observo muito isso. Às vezes eu estou nos lares com meus amigos, né? E eu vejo alguém gritando com uma criança, brigando com outro, sabe, explodindo com outro, né? Como somos intolerantes com os outros? Você já observou isso? Queremos que as outras pessoas sempre sejam iguais a nós. Para que a gente possa estar bem, o outro precisa fazer aquilo que nós queremos que ele faça, no momento que a gente quer que ele faça, e se não fizer, a nossa paciência, ela é esgotada, e de alguma forma nós já explodimos. Não é verdade? Sabe a escritora que eu gosto? Ela diz o seguinte:
Todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, paciência e simpatia. Diferimos tanto uns dos outros em disposições, hábitos e educação, que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferentemente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas sobre todos os pontos de vista. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. As provas de uma não são as provas de outra. Os deveres que para uma se apresentam como leves são para outras mais difíceis e inquietantes. É uma realidade. Quando nós aprendemos, sabe, junto da cruz do Calvário, a desenvolver este dom maravilhoso do Espírito, quando nós pedimos e Deus vai nos dando e nos transformando cada dia mais, nós vamos sendo mais tolerantes com a outra pessoa e vamos entendendo o que esse texto nos diz. Nós vamos vendo que a nossa dor é diferente da dor do outro. Não significa que o outro não esteja sentindo. Significa apenas que a minha intensidade de sentir é diferente. Mas quantas vezes eu recebo pessoas que são tão intolerantes uns com os outros? Eu recebi uma vez no consultório 3 irmãs, né? E 2 pediram para conversar comigo em particular. Elas tinham trazido a irmã que tinha problemas sérios de saúde mental, uma depressão muito grave, já tinha tentado suicídio várias vezes. E na conversa com essas 2 irmãs, uma dizia: é só frescura, doutora. Ela não tem nada, é só para chamar a atenção. E a outra dizia: você não entende, claro que ela sofre. Entende a intolerância? Às vezes nós achamos que compreendemos o outro por nós, da nossa maneira, da nossa verdade. E julgamos a outra pessoa, só que somos diferentes. E essas relações sociais, para que elas realmente possam ser saudáveis, nós precisamos colocar em prática a paciência e saber que o outro é diferente e que o outro está em um estágio diferente. Eu sempre explico isso como uma escada. Uma escada, sabe, quando você está no degrau, muitos estão abaixo. E sabe qual é o nosso dever como cristão? Porque cristão é mini-Cristo, você sabe disso, né? Então, nosso dever como cristão é estender a mão, para que o outro possa subir também. Mas quando em nós reina a impaciência, sabe o que acontece? Nós derrubamos a outra pessoa com a nossa falta de paciência, com a nossa falta de simpatia, com a nossa falta de empatia, com a nossa falta de amor. Quantas pessoas nós já derrubamos por falta deste fruto maravilhoso do Espírito em nossa vida? Não é verdade? A própria palavra de Deus diz que o amor é paciente, o amor é bondoso. É o segredo. Eu tenho uma palestra que eu gosto muito, que é a arte de amar. Você sabia que o amor é uma arte? É algo que precisa ser aprendido? E você sabe onde a gente aprende sobre o amor? Na cruz do Calvário, ali, de joelhos, diante da cruz do Calvário. Essa escritora que eu sempre estou comentando aqui para vocês, Ellen White, ela diz que o amor é uma árvore de origem celeste. E em vários textos, novamente, ela repete isso. Aqui ela fala lá em Testemunho Seleto que a brandura, a gentileza, a paciência, a longanimidade, o não se ofender facilmente, o sofrer tudo, esperar tudo, tudo suportar, estes são os frutos dados pela preciosa árvore do amor, árvore de origem celeste. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe por que no meu e no seu coração ainda não reina o amor? A resposta está aqui. Talvez nós não estejamos conectados com o céu. Porque só quando nós estivermos conectados com o céu, o amor vai transbordar em nossa vida. Aí, meu amigo, minha amiga que me escuta nesta tarde,
Sabe, nós vamos ser pessoas brandas, gentis, pacientes. Sabe, nós não vamos nos ofender facilmente. Nós vamos saber esperar, suportar. Olha que coisa maravilhosa. E você pode estar pensando, mas isso realmente não é fácil. E não é. Como eu disse no começo, nós só vamos aprender isso no caminhar com Deus todos os dias. É acordar, é passar o dia com Deus, é dormir com Deus. Aí nós vamos aprender, sabe, a paciência, a brandura, sabe, a gentileza. Aí nós vamos aprender essas virtudes maravilhosas que é o fruto do Espírito. Você sabia, querido e querida, que a pessoa paciente, ela tende a desenvolver a habilidade de ver com mais clareza a origem dos seus problemas e também elas conseguem a melhor maneira de solucioná-los, mesmo que a solução só venha com o passar do tempo. Mas ela consegue enxergar melhor, ela consegue ter uma visão mais ampla de tudo. Sabe, porque a impaciência faz nós termos um olhar apenas para um local só. E aquilo vai nos deixando mais impaciente e mais doente. Já quando nós somos pessoas mais pacientes, o nosso olhar, ele abrange outros horizontes. E aí nós vamos conseguir, sabe, solucionar o problema do dia a dia com a melhor maneira, da melhor forma. Quando temos a paciência bem desenvolvida, a tendência é que as outras virtudes, como a tolerância, o respeito, a sã convivência com quem pensa e age diferente de nós, também desabrochem. A prática de todas elas é capaz de trazer benefícios preciosos para a saúde mental e física, pois o corpo sente a cada vez que nós deixamos levar pela ira ou pela ansiedade. A impaciência, ela é que traz muitas vezes a ansiedade. Você observa como ela tem uma ligação muito íntima com a ansiedade, com a ira, sabe? E tudo isso vem de uma forma desenvolvendo no ser humano tão rapidamente que elas adoecem e que elas sentem realmente fisicamente a doença, porque a mente vai ficando doente cada vez mais. A falta de paciência, eu gostaria de deixar aqui claro para vocês, elas podem causar consequências negativas. E olha, ela pode causar até mesmo a morte, porque as doenças vão acumulando no corpo. Segundo estudos, tá? A hipertensão, ela pode ser causada pela impaciência. Tanto que lá nos Estados Unidos, eles fizeram esse estudo e a impaciência e hostilidade, as pessoas que têm, elas têm 84% maior risco de sofrer hipertensão, se comparada com as pessoas que são mais calmas no dia a dia. Você já pensou? É um percentual muito alto, não é mesmo? E olha que a doença de hipertensão hoje impera, não é mesmo? Então, alguma coisa está acontecendo. Será que eu sou uma pessoa calma ou sou uma pessoa impaciente? Como que anda o meu coração? Nestes momentos de impaciência, observe como ficam seus batimentos cardíacos. Observe como fica o seu corpo, sudorese, etc. É só você parar para olhar um pouco para si mesmo nestes momentos em que você está irritado e impaciente. A impaciência também, outro estudo diz que aumenta o peso, tá? A obesidade aumenta. Esse estudo é de 2015, que fala que quem é impaciente tem acesso fácil ao alimento, que não é difícil hoje em dia, né? Pode se sentir mais tentada a comer a toda hora e nem sempre esse alimento é saudável. Nesse caso, não há regularidade ou balanço de tipos de comida na alimentação, ocasionando no aumento de peso. É uma verdade, porque nós vivemos em um mundo que o alimento é farto e nem sempre é um alimento saudável. Então, nesses momentos de impaciência, que aí gera ansiedade, o que a pessoa busca? Ela busca geladeira, ela busca sempre o que pode, de alguma forma, aliviar. E por incrível que pareça, o alimento alivia. Só que aí tem consequências.
a consequência, o aumento do peso, e aí vem muito mais problemas físicos e emocionais. Outra coisa que pode acontecer, envelhecimento antes da hora. Esse estudo pela academia, ela fala que há uma possível relação entre quem tem pouca paciência com envelhecimento precoce. Isso acontece pois os telômeros que estão no DNA e que protege da degradação são mais curtos em quem tem esse tipo de personalidade. Então, as pessoas que são impacientes, elas envelhecem mais rápido. E não só isso, como muitas outras enfermidades, né, é causada por causa de um pensamento, de uma mente impaciente. Por isso, meu querido e minha querida, a paciência, ela é o caminho para termos uma vida saudável e feliz. Ela nos dá autocontrole, capacidade para parar e usufruir mais plenamente o momento presente, né? Que é um trabalho, alguém viver o momento presente. Eu tenho notado que neste momento de pandemia, que as pessoas elas estão confinadas dentro de casa, elas têm sofrido muito porque elas nunca pararam para viver o momento presente. Raras pessoas vivem o presente, ou elas estão lá no passado, sabe, remoendo coisas que aconteceram, ou estão no futuro, sabe, sempre numa vida acelerada, em pensamentos acelerados, é contas para pagar, é isso para fazer, e sempre vivendo lá no futuro. Pela primeira vez, o mundo parou. Pela primeira vez, as pessoas elas foram obrigadas a viver o momento presente. Isso está deixando muita gente doente, porque elas não têm paciência de esperar, sabe, viver o hoje, cada momento, de degustar, sabe, a vida presente como algo maravilhoso que Deus nos deu. Quando nós aprendemos, sabe, a viver este momento plenamente, até mesmo com as coisas ruins que acontecem, você sabe que a nossa vida se torna bem mais feliz, independente da situação em que nossa vida esteja envolvida? Sabia disso? Então, não é a pandemia, não é o isolamento social que está nos fazendo infelizes, sabe? É a nossa, vamos dizer assim, é o nosso autoconhecimento, conhecendo a nós mesmos, para nós sermos mais pacientes, para desenvolver mais esse fruto do Espírito. Só que esse fruto do Espírito, ele só é desenvolvido, lembrando mais uma vez, numa relação íntima com o Espírito Santo. Quantos de nós temos essa relação íntima com o Espírito Santo? Eis a questão. Então, se você quer ser feliz e quer ser saudável, eis o caminho. Desenvolver a paciência. A paciência, ela nos torna capaz de fazermos escolhas sábias, nos ajuda a sermos amáveis com os outros, mais confiantes nas circunstâncias de nossa vida e mais capazes de obter o que queremos. Sabe, deixa-nos mais livres para fazer as escolhas. Nós vamos, de alguma maneira muito saudável, enxergar a solução e ajudar os outros. Como eu falei, nós estamos em uma escala diferente das notas musicais. Todos nós somos notas musicais, elas são diferentes, mas para uma orquestra sinfônica maravilhosa, elas precisam estar em lugares diferentes. Então, nós precisamos ter essa consciência, para que a gente possa realmente, sabe, se tornar aquilo que Cristo deseja que sejamos, sabe? Mini Cristo. Nós somos mini Cristo. Para nós ajudarmos as outras pessoas. Vivemos em um mundo em que reina a infelicidade, sabe? As doenças. Por que não vamos aprender junto da cruz, sabe? A desenvolver o fruto do Espírito. E dentro desse fruto nós vamos ver quando ele for aberto. Ele vai ter a paciência, vai ter o amor. Sabe, nós vamos ser pessoas mais confiantes. Precisamos desenvolver tudo isso. E eu quero deixar com vocês aqui este pensamento. Como seguidores de Cristo,
regenerados pelo Espírito Santo, precisamos refletir em nossa vida a paciência gerada pelo Espírito em nós. Como cidadão do reino de Deus, devemos esperar com paciência, isto é, de forma perseverante e ativa, pois sabemos que a vinda de Cristo está próxima e chegará o dia em que estaremos livres de toda provação e sofrimento. Você já pensou? Que dia maravilhoso que está perto de chegar. Jesus voltando nas nuvens do céu para nos buscar. Que coisa maravilhosa. Mas lembre-se, meu querido e minha querida amiga, isso só vai acontecer de você subir com Jesus se você estiver com outras pessoas. Então, para isso, desenvolva o fruto do Espírito Santo. Chegue, mas com muita vontade, com o coração aberto, diante da cruz do Calvário. Que Deus te conceda, que Deus me conceda o fruto do Espírito e que possamos ser pacientes. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria agora de, terminando, a nossa palestra, de agradecer a todos vocês. E nós vamos ter uma música especial, um louvor com a Leia, para que o nosso coração se encha mais de regozijo e de prazer. Que Deus nos abençoe. Olá, amigos. Meu nome é Leia Nascimento, sou da Igreja de Genebra e hoje trouxe uma música para vocês com o título Se Ele Não For o Primeiro. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, será amado, o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de
não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai sorrir, vai vencer. Vamos fazer uma prece para que possamos terminar o nosso programa de hoje. Oremos. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai, como é bom saber, Senhor, que mesmo para pequeninos seres como somos, Tu se inclina para nos ouvir. Neste momento, gostaríamos de pedir, ó Deus, perdão. Perdão, Senhor, porque tantas vezes nós somos impacientes. Tantas vezes somos impacientes com as pessoas que mais amamos. Quantas vezes, Senhor, magoamos aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Deixamos os seus corações tristes por causa da nossa falta de paciência. Perdão, Senhor, nos perdoa porque somos tão fracos. E no meio das provações, ó Deus de amor, somos impacientes até mesmo contigo. Nos perdoa, Pai amado, e nos ajuda para que possamos a cada dia mais chegarmos mais e mais perto de Ti e assim recebermos de Ti a maravilhosa bênção da paciência, do fruto do Espírito Santo. Concede-nos, ó Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus, derrama bênção sobre cada um que está nos ouvindo neste momento. Mais uma vez te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão à doutora Cioneide e a toda a equipe que esteve organizando o programa dessa quinta-feira. Suzana, Vanessa, a Leia e também ao Jefferson. Na próxima terça-feira, nós teremos palestrante nova, a Annelise, com a temática de dicas para atividades restaurativas. Então, ali vão ser dicas de jardinagem, algumas dicas de cuidado com os animais, dicas de bons livros. Afinal, diante de tudo que a gente ouviu hoje, esses itens, eles tomam uma importância muito grande nesse momento da pandemia, para que a gente se reinvente, crie novas rotinas, para que a gente avance com fé, esperança e amor. Nossa gratidão aos participantes de hoje, nossa gratidão a você que nos assiste aqui às terças e quintas, 2 horas no horário do Brasil, 7 horas no horário de Paris. Convidamos você então para a próxima semana, na terça-feira. Fica com Deus, um grande abraço.